O indicador preventiva versus corretiva. O que é e será que ele realmente é essencial para a gestão da manutenção? Bem-vindo a mais um React. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre o React, de uma postagem, do LinkedIn, que fala sobre os 7 indicadores essenciais para uma gestão de manutenção eficiente. Então, eu estou no 5º vídeo, já tem 4 vídeos para trás, dá uma olhada no canal aí, te inscreve no canal, que tu vai ver os reacts que eu fiz explicando os outros indicadores que esse rapaz sugeriu. Então o indicador de hoje que a gente vai analisar é o indicador de preventiva versus corretiva. O que é preventiva versus corretiva? Ações corretivas versus ações preventivas. Só que, na prática, quando a gente está trabalhando, a literatura, algumas falam corretiva versus preventiva, etc. E a gente entende assim, isso está correto, mas na prática tem ações corretivas que são feitas de forma planejada e a gente considera isso uma boa coisa. Então, a distinção corretiva versus preventiva não é bem correta, porque ela não abarca totalmente todos os tipos de manutenção dentro do que realmente esses tipos de manutenção, quando são executados, agregam valor para a gestão da manutenção. Por exemplo, corretiva planejada. Entra para indicador de preventivo ou indicador de corretivo? Então, muitas estratégias de manutenção para lidar com alguns equipamentos, alguns componentes, a gente opta por esperar que ele falhe, ou deixar ele falhar. Às vezes, muita gente fala assim, não, tem a manutenção preventiva, uma estratégia. Não, Deus vai deixar falhar. Então, não dá para dizer que é uma estratégia não fazer nada, Pode ser também, Então, a corretiva planejada entra onde? Vocês viram que quando a gente fala corretiva versus preventiva, fica uma coisa meio assim. Então, como eu uso hoje? Eu uso reativa versus planejada. Por quê? Porque a manutenção ela tem que ir em direção, cada vez mais, de fazer trabalhos planejados, sejam eles corretivos, ou preventivos, ou condicionais, do que fazer trabalhos reativos. E dentro do trabalho reativo, a gente tem a manutenção corretiva emergencial. A gente tem a manutenção corretiva por oportunidade também. É um trabalho reativo que dependeu de uma oportunidade, não passou por um planejamento. Então, todo trabalho corretivo, para definir o que é um trabalho corretivo? É um trabalho corretivo, é um trabalho que não passou por um planejamento. Salvo se for uma corretiva planejada. Então, se foi solicitado um serviço para manutenção, o equipamento já falhou, o equipamento nada, um componente do equipamento falhou, o equipamento ainda está trabalhando, está cumprindo sua função. Então, é aberta uma solicitação de serviço ou uma nota, o planejador planeja, o programador programa, a gente bota isso numa programação junto à produção e o executante vai lá e executa o serviço. Corretiva planejada. Algumas literaturas vão chamar de corretiva programada. Tá ok, serve também. Só não pode ter a corretiva preventiva, que esses dias que é um contrassenso, que esses tempos um amigo meu mandou lá os tipos de manutenção da empresa dele e tinha lá corretiva preventiva. É de sacanagem, cara? Mas vamos lá então. Bom, então vocês entenderam que melhor é essa corretiva versus preventiva, é melhor tu separar reativa versus planejada. Ou até corretiva versus planejada, Legal, legal. Bom, isso é um indicador importante? É, realmente um indicador importante. Então, nesse sentido aqui, é o mais importante? Eu não sei dizer se é o mais importante, mas realmente é importante porque ele mensura
qual tipo de manutenção tu está mais fazendo, né? Está mais sendo feita na tua gestão, né? E a gente considera que quanto maior for o trabalho planejado, mais na mão está a tua gestão da manutenção. Então, onde a gente quer chegar? A gente quer chegar numa proporção de trabalho planejado maior que trabalho reativo. É isso aí onde a gente quer chegar. Então, essa proporção, né, o World Class vai dizer lá que 80% trabalho deve ser planejado, né, tendo uma brecha aí 20% de um trabalho reativo ou corretivo, quer queiram. Desde que vocês entendam a diferenciação que eu já fiz, meio que tanto faz. Só que chegar nisso aqui não é fácil, né? Só que tu também não vai chegar nisso aqui se tu fizer uma classificação de tipos de manutenção errada, né? Daqui a pouquinho tu tá fazendo um trabalho corretivo, tá chamando de programado. Tá fazendo um trabalho preventivo, tá chamando de corretivo. Tá fazendo um trabalho não planejado, uma corretiva por oportunidade, tá chamando de planejado. Um trabalho planejado é aquele que passou por um planejamento. Um trabalho que a gente pode dizer planejado é aquele que passou por um planejamento, uma programação. Rodou um processo de PCM. Né? Não é um trabalho planejado, né? O trabalho reativo é aquele que não teve planejamento prévio nenhum. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Então, acontece um serviço solicitado pela operação no turno C, 2 horas da manhã. Isso não é um trabalho planejado, né? É um trabalho corretivo. Mesmo que não tenha quebra de máquina. Mesmo que nenhuma máquina tenha parado. O cara trabalhou naquele equipamento, ele vai abrir uma ordem de serviço corretivo. Uma diferenciação importante que eu acredito que você deva fazer é separar a corretiva normal de corretiva de quebra. Quando um equipamento quebra, né, e para a produção, tu tem que ter um tipo de manutenção que registre esses acontecimentos. Então, na minha gestão de manutenção, a gente tem a breakdown. Opa, daqui é um W, breakdown. Então, a breakdown, manutenção de quebra. Porque essa é a pior manutenção que existe. É o pneu furado do carro. É a correia rasgada. É o headler quebrado. É o motor queimado. É o rolamento quebrado do motor, encostou o estator encostou o induzido do indutor, que arrebentou tudo. É isso aí, manutenção de quebra. É parada operacional, faltou energia, deu um problema no comando, o cara foi ligar, a máquina não ligou, a emergência acionou, não acionou e parou tudo, né? O sensor de rotação não atuou, sei lá não é proteção, né? Mas é parada por falha ou mecânica ou elétrica, ou de instrumentação, sei lá eu. Né? Então, esse é o pior tipo de manutenção. E esse que a gente tem que tentar eliminar. Né? Porque consertar uma quebra é muito mais difícil do que fazer um reparo numa coisa que está desregulada, desajustada. Né? Então, vamos resumir aqui. Preventiva versus corretiva. Eu uso esse indicador, mensuro ele há muito tempo, e é muito satisfatório, né? Deixa eu tentar reproduzir como que é o meu. O meu é assim, ó. Eu podia ter trazido ele aqui, né? Espera aí que eu vou melhorar isso aqui. Legal. O meu é assim, ó. Corretiva, né? Reativa sempre em vermelho. Vou chamar de corretiva.
Corretiva e breakdown, na real, né? Corretiva emergencial, né? E eu tenho as minhas planejadas. Porque logo que eu comecei na gestão da manutenção, eu fazia corretiva versus preventiva também, mas depois eu descobri que não fazia muito sentido. Então, quando eu tenho um gráfico típico, né, de preventiva versus de planejada versus corretiva, né? Estou tentando corrigir um pouco o que o rapaz compartilhou. É típico de uma gestão de manutenção de um trabalho que está dando certo. Isso aqui, aí a escala do tempo pode ser anos, pode ser. É isso aqui que acontece. Em algum momento tem esse ponto aqui, isso aqui é uma felicidade para o gestor. Quando ele consegue chegar aqui, ó. E aí entra aquela frase do Thanos, né? Quanto isso te custou? Tudo que eu tinha. 5 burnout, todo o custo da manutenção, meu chapéu. Então quando a gente chega aqui, ó, aqui que é coisa linda, né? Quando a gente chega nesse momento, onde tu tá ganhando um controle sobre os equipamentos que tu tá gerindo, né? Um momento muito alegre na vida do gestor de manutenção. Eu passei por isso, vivenciei isso, né? Corretiva lá nas cucuia. A gente chegou um momento que a gente estava fazendo mais planejada do que corretiva. Isso aqui a gente pode quantificar de duas formas, tá, pessoal? A gente pode quantificar isso aqui por quantidade de Cara, tá muito ruim. Quantidade de ordens ou 2 horas, tá? Não dá pra ver, cara. Pera aí. Vou subir aqui. Horas ou 3 HH. É importante essa análise, porque às vezes tu tá com a quantidade de ordens em planejada, né, fazendo mais planejada, quantidade de ordens, mas o HH da corretiva ainda está muito alto, ou as horas em corretiva está muito alto. Então esse indicador é importante da preventiva versus corretiva, tu não fazer só em cima de ordens, mas fazer também em cima de horas. Quantidade de horas corretiva versus quantidade de horas planejadas. Quantidade de HH em corretiva versus quantidade de HH em planejado. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Até o próximo React. Faltam mais 2.